O mercado financeiro é cheio de altos e baixos, e sempre existe crises no meio do caminho da jornada de acúmulo de patrimônio de todo investidor. Você fica imaginando o quanto pode ganhar com uma ação X, fundo Y, mas se esquece que o mercado é resiliente neste momento por conta das crises do passado. Em 2008, não foi diferente. O mundo enfrentou uma das piores recessões econômicas da história. Os Estados Unidos foi o ponto central para que o resto do planeta fosse afetado. No ano de 2007, um acontecimento abalou as bases da economia mundial, dando início à crise do subprime. A crise começou nos Estados Unidos quando o mercado imobiliário entrou em colapso. As empresas financeiras concediam empréstimos arriscados, conhecidos como subprime mortgage, para pessoas que não podiam pagar. Isso criou uma bolha no mercado e eventualmente estourou. Mas antes, temos que voltar para o início dos anos 90, um período de mudanças e incertezas. Enquanto pessoas tentavam se recuperar de dificuldades financeiras passadas, do outro lado, o palco estava sendo montado para o que viria a ser uma crise devastadora. Nessa época, a diferença entre ricos e pobres estava se tornando cada vez maior. Muitas famílias estavam lutando para pagar as contas e manter um teto sobre suas cabeças. Neste mesmo período, os bancos estavam oferecendo empréstimos para quase todo mundo, mesmo para aqueles que não podiam pagar, e as pessoas estavam comprando casas como se fosse uma mercadoria descartável. Imagine que estamos em um condomínio, e ali tem o Rodrigo, um corretor de imóvel muito esperto. Um dia, Rodrigo pergunta para Maria se ela não quer fazer um empréstimo para comprar a sua casa. Ela fica brava, mas logo acaba cedendo e dizendo sim. Então Rodrigo fica animado, pois isso significa mais dinheiro para o bolso dele. Ele conecta Maria a um banco, que dá um empréstimo para ela comprar uma casa para si e sua família. O banco acha que o risco dela não pagar é baixo, então empresta o dinheiro. E realmente, o banco não precisa se preocupar com Maria, já que ela tem um trabalho e com seu salário dá para pagar as parcelas de forma tranquila. Depois, o banco vende esse empréstimo para um grande banco de investimento que divide em muitas partes e vende para outras pessoas. Conforme os devedores vão pagando, todos os investidores recebem um retorno sobre o investimento com juros. Todos ficam felizes, pois parece que todos estão ganhando dinheiro. Mas o problema é que algumas pessoas não conseguem pagar as suas hipotecas e os bancos ficam com essas casas. Logo, há muitas casas para vender e poucas pessoas querendo comprar. Isso fez com que os preços das casas caíssem muito. Foi exatamente isso que aconteceu em 2007. O mercado imobiliário dos Estados Unidos começa a mostrar sinais de instabilidade, com as inadimplências crescentes em empréstimos hipotecários e a confiança nos produtos financeiros também é abalada. Até o Rodrigo, que pensou que estava ganhando muito dinheiro, fica em apuros. Ele não consegue vender as casas que tem e fica sem emprego. Em meio a este momento turbulento da economia, surge uma pessoa que previu tudo antes que acontecesse de fato. Seu nome? Michael Burry, retratado no filme A Grande Aposta. Um investidor muito talentoso, mas pouco conhecido. O mercado imobiliário é muito sólido. É uma bomba relógio. Michael, um gestor de fundo com habilidades extraordinárias para entender o mercado financeiro. Ele foi como um mago dos investimentos, capaz de enxergar o que poucos conseguem ver. Mike Burry, que corta os cabelos em salão barato e não usa sapatos, sabe mais que Alan Greenspan. Dr. Mike Burry. Ele sabe. A história de Michael começa quando ele percebeu algo que ninguém mais havia notado. Uma bolha estava prestes a explodir no mercado imobiliário.
Mike, como é que tá? Lawrence, eu achei uma coisa muito interessante. Quero operar vendido no mercado imobiliário. Sério? Ele viu a crise chegando antes mesmo dela se tornar evidente para todos. Quer apostar contra o mercado imobiliário? Isso. E adivinha só, ele conseguiu lucrar com isso. Michael não é apenas um investidor comum, ele é uma lenda viva no mercado. Suas habilidades de detectar o mercado financeiro é tão extraordinária que virou um filme. Em A Grande Aposta, Michael é interpretado por Christian Bale. Mas como Michael conseguiu fazer isso? Bem, ele estudou economia na Universidade da Califórnia até que começou um curso de medicina, mas a sua verdadeira paixão sempre foi o mercado financeiro. Ele gostava tanto deste mundo que até mesmo nos intervalos entre plantões, ele encontrava tempo para investir. Aos poucos, Michael foi construindo seu império financeiro. Ele começou com sua própria empresa, a Saia Capital, investindo o dinheiro de sua família e de alguns amigos. E não é que deu certo? Em apenas um ano, sua empresa gerou lucros incríveis para seus investidores, enquanto o mercado sofria com a grande queda. Mas o segredo de sucesso de Michael não está apenas na sua intuição, é também sua abordagem tradicional aos investimentos. Ele segue os ensinamentos de grandes mestres como Benjamin Graham e David Dudus, que defendem a importância de investir com segurança. E o mais incrível é que Michael não guardou esse conhecimento só para ele. Ele compartilhou suas estratégias com o mundo através do livro A Jogada do Século, que estará no link da descrição para você adquirir. Em 15 de setembro de 2008, a crise financeira atinge seu ápice com a falência do banco Lehman Brothers, uma das maiores instituições financeiras do mundo. O mercado interbancário congela, gerando pânico e levando a uma grande recessão global. O pânico que se espalhou pelos mercados de ações em todo o mundo causou mais prejuízos nesta sexta-feira. Naquele dia, a bolsa americana se inicia com mais de 50% de queda. O colapso do Lehman Brothers não foi apenas o fim de um banco, foi o início de uma crise que afetou todo o mundo, transformando-se em uma crise financeira e econômica global. Milhares de pessoas perderam seus empregos e empresas foram à falência. Houve algum progresso, mas são modestos e desiguais. Não há dúvida que um certo número de instituições financeiras ainda é de certa forma demasiado grande para falir, que podem conduzir ao colapso de outras, que podem fazer desmoronar o sistema e fazermos regressar uma recessão ou depressão igual a de 1932. É completamente horrível. E para evitar um colapso completo no sistema bancário, os governos teve que intervir e gastar bilhões de dólares, o que resultou no aumento das dívidas nacionais. Mais uma missão de resgate foi executada pelo governo americano. 2 dias depois da quebra do banco de investimentos Lehman Brothers, a AIG, maior seguradora dos Estados Unidos, foi estatizada pelo Federal Reserve. Mais chocante é que os responsáveis por essa crise não foram responsabilizados. É difícil de acreditar que aqueles que causaram tanto sofrimento não tenham enfrentado as consequências dos seus atos. É uma história triste e preocupante, mas também serve como um lembrete importante. Sempre devemos estar atentos aos sinais de uma nova crise e sempre exigir responsabilidades daqueles que têm o poder de influenciar o mercado financeiro. Só assim podemos evitar que tragédias como essa se repitam no futuro. Meu nome é Martin e essa é a minha contribuição.